pessoal, sejam bem-vindos então à nossa videoaula. Eu vou estar fazendo um mapa mental aqui para você estar podendo estar acompanhando aí passo a passo como é que funciona o planejamento aí, como que a gente dá como que a gente começa a fazer então um site profissional, ok? Então vamos lá, boa aula a todos aí, vamos ver se a gente consegue sair daí com um projeto lucrativo. Bom, então dando início aqui. Por que você deve ter um site? Né? Então essa é a primeira pergunta que você deve fazer para você mesmo na hora que você começar a construir seu site. Tá? Para que serve esse site? Então você tem que ter um motivo para colocar o seu site no ar. E esse site tem que também atender uma necessidade que a gente chama de social. Né? Ele não é você que vai ficar lendo o seu site. Esse site é direcionado para outras pessoas. Né? Então, sem ser você, outras pessoas que vão estar vendo o seu site, para que ele serve? E a terceira pergunta é quem que seu site ajuda? Então, é fundamental também seu site ter uma função. Ele deve ajudar alguém. Seja qual for o seu site, ele é uma ferramenta que, de uma certa maneira, vem para solucionar algum problema. Tá? Então, se você conseguir pegar esses 3 pontos, entender do que se trata e conseguir responder essas 3 perguntas, você já vai começar, então, a desenhar o seu público-alvo. Vou dar um exemplo para ficar mais claro aqui. Aqui eu tenho um site de educação, tá? Então, vamos pensar que a pessoa tem um colégio e ela está montando um site. Então, vou estar perguntando para o dono da escola para que serve esse site. Então, vamos pensar que se você perguntar para uma pessoa que não esteja atenta a essa questão de marketing digital, que realmente não saiba o funcionamento de um site, ela vai falar que o site dela serve para divulgação e cadastro de matrícula, ou para passar o boletim dos alunos online. Mas um site de um colégio, um site de educação, ele é maior que isso, né? Então, a primeira função que tem realmente é divulgar a escola. Tá? Então, ele não vai divulgar simplesmente o nome da escola. Ele vai divulgar o conceito da escola, a política da escola, como que a escola trabalha, e todo o entorno disso. Porque você imagina que você está procurando matricular o seu filho, né, numa escola, tá? Então, o que você faz? Você mudou numa cidade nova, você está procurando uma escola para o seu filho. A primeira coisa que você vai fazer é ir para o Google, tá? Colocar lá colégio, na faixa etária do seu filho, e vai começar a ver o site. Se você, de cara, abre um site que tenha lá um cadastro para você preencher, fazer a matrícula, você fecha e sai desse site e vai procurar informações de outros sites. Por quê? A pessoa que está buscando, ela quer ver fotos, o método de ensino que aquele colégio tem, qual o diferencial daquele colégio, né? Horário. Então, a porta de entrada do colégio acaba sendo o site, né? Então, ele serve para divulgar todo o colégio, não simplesmente uma divulgação banal que nem as pessoas pensam. Vou mostrar 2 pagininhas, escreve aí matrícula já, e as pessoas vão se matricular ciente que todo mundo conhece o colégio dele, né? Ele acha que todo mundo já conhece o colégio dele. Não é assim, né?
Mesmo você conhecendo o colégio, às vezes você conhece o colégio por fora. Você passa na fachada do colégio, conhece a placa do colégio, mas você não sabe o entorno do colégio, né? A questão de método de ensino e por aí vai. Bom, a partir do momento que entendemos aí nossa primeira pergunta, então para que ele serve, né? Vamos para a segunda pergunta. Para que ele serve esse site, então? Ele serve para criar um maior relacionamento entre a escola e a sociedade, né? Porque dentro desse ambiente, as pessoas vão começar a falar, pô, aquele colégio é legal, tem metodologia tal, funciona assim, tem isso, tem aquilo. Então você deu informação para que a sociedade, então, possa estar falando de você. Isso acontece no meio físico e no virtual. Porque quando duas mulheres lá conversam e uma mãe pergunta para outra onde seu filho estuda e tudo mais, se o filho dele estuda num colégio legal, que tenha um diferencial, o que ela faz? Ah, meu filho estuda em colégio X, né? Veja as fotos, veja como que é. Então, através daqui, desse site, ela vai conseguir tá, então, mostrando para outras pessoas, e isso vai gerando esse relacionamento que deixou aí o mundo físico e já está no mundo virtual. E imagina que se ela falar isso no Facebook, para uma amiga, ela acaba atingindo mais de 19 pessoas na sequência, né? Então, vê como que é importante aí você ter o seu site, saber para que ele serve, e quem que esse site, então, ajuda. Respondendo a terceira pergunta, tá? Ele ajuda de cara os alunos, porque você pode estar usando o seu site como uma plataforma para colocar conteúdo, né? E isso vai ajudar também na divulgação do site. Você imagina cada vez que um menino compartilhar qualquer coisa que esteja no site do colégio, seja uma foto porque ele achou legal e compartilhou lá no Facebook, ou porque uma mãe achou a festa junina legal e compartilhou no Facebook. Isso vai atingindo outras pessoas. Mas esse site tem essa obrigação, então, de ajudar os alunos, a família, a sociedade, porque ele pode, de repente, deixar conteúdo lá de ajuda social. E ele vai acabar, de uma certa maneira, oferecendo um conhecimento educacional gratuito e, logicamente, o pago. Eu estou falando de colégio educacional aqui pago, não público, tá? Então, vê quanta coisa que envolve as três perguntas aqui de cima, né? Quando você pergunta às pessoas sobre o porquê, para quê e quem que ele ajuda, muitos ficam até nervosos, porque falam, pô, eu sei para que serve o site, eu conheço, mas quando eles têm que responder isso aqui, você pede para colocar no papel, então, isso aqui, para mim poder fazer uma campanha, aí o negócio complica porque eles não conseguem escrever isso aqui, né? Então, o primeiro exercício aí do nosso passo a passo, do nosso treinamento, é você conseguir colocar isso no papel, tá? Então, pega as três perguntinhas lá. Por que você tem que ter um site, né? Para que ele serve, quem que ele ajuda? Então, educação, a gente viu, mas vou dar um outro exemplo aqui para ver se a gente consegue então, entender um pouco melhor. Vamos falar agora de um site de imobiliária, tá? Para que serve então o site da imobiliária? Eu estou colocando aqui são só exemplos, tá, pessoal? Então, o dono realmente de imobiliária pode falar muito mais de imobiliária do que eu, né?
o dono de um colégio pode falar muito mais de um colégio do que eu. Eu só estou colocando exemplos para tentar ajudar a quem está fazendo um site poder rascunhar isso aí. Se você está começando seu site agora, você já tem aí como fazer esse rascunho. E se você já tem seu site, dá para você ver como o seu site está nesse mercado. Então, falando de um imobiliário, a primeira coisa lá é demonstrar os produtos da empresa. Então, você entra no site de imobiliário, está cheio de imóveis lá. Tá? Para que serve esse site de imóveis? Para captar, serve para captar clientes interessados na compra de imóveis. E quem que ele ajuda nessa captação, nessa demonstração? Pessoas a realizar sonhos de compra de imóveis ou investidores a obter lucro nos nossos produtos. Bom, isso é o básico, né? Mas ele pode ir além, né? Então imagina a situação, você chegou numa cidade nova, você quer comprar uma casa, e aí você começa a fazer cotação nos bairros para saber, tira um bairro que se identifica com o seu perfil e você tem um valor X para investir, né? Se você encontra, tem lá várias imobiliárias, várias casas, mas você se depara com uma imobiliária que vai pegar e vai falar para você informações sobre valor venal, a área da cidade que mais desenvolveu, área da cidade que as casas valorizaram mais, e você consegue encontrar um monte de informação para você que está chegando. Isso é super legal. Então você tem lá várias imobiliárias e você se depara com essa que te dá informações onde você vai fazer o seu melhor investimento, onde você vai comprar uma casa que vai atender a sua família. Então, para quem está chegando, vai ficar super feliz com aquela situação, e isso vai levar ele a ter uma tendência maior a comprar dessa imobiliária, não que ele acabe comprando dela, porque existe aí vários fatores dentro disso que vai influenciar na compra dele. Mas o diferencial já deixa a pessoa com uma tendência maior a comprar um produto, entre aspas, de quem o ajuda, né? De forma gratuita. Porque eu falo que as pessoas hoje, por mais que existe maldade no mundo, mas existe muita coisa da gratidão, né? Então você dá e você recebe, né? Os cursos gratuitos que eu passo aqui, a aula, eu me esforço para poder ajudar as pessoas. De contrapartida, eu ganho o que? A divulgação. Eu ganho as pessoas falando de mim, eu ganho comentários, né? E com isso eu consigo clientes. Então, é uma forma que já vem lá de fora. Nos Estados Unidos é muito comum isso. E aqui no Brasil, os brasileiros estão aprendendo a usar isso. Existem vários dizendo aí que são pai da matéria, mas esse conceito não é nosso, não. Esse conceito vem de fora, da geração de conteúdo, né? Tem o marketing bold, que é o marketing de geração de conteúdo, que é muito forte também lá fora, e aqui pouco é falado. Mas eu vou estar mostrando para vocês, então, um pouco disso. Então, mas nessa primeira aula, a ideia é ter um conceito maior na construção de um site, tudo bem? E respondendo essas primeiras perguntas aqui, o que acontece? Por que eu comecei por essas perguntas, né? Porque eu vejo que a maioria das pessoas que chegam até mim, tá? Não que seja a maioria no geral, mas as pessoas que chegam até mim aqui, me procurando para fazer uma campanha de Google AdWords, elas comentam que estão desenvolvendo seu site, já conversaram com o designer, e ele então está elaborando o designer. E eu pergunto sobre o conteúdo,
né? Ela não sabe ainda o conteúdo, mas ela já sabe a cara do site que ela quer. Então, ela está fazendo ao inverso, né? O certo é você ter o conteúdo, saber quem que você vai atingir, para poder, então, estar pensando em layout, estar pensando nos outros pontos, né? Então, se você começar aqui no planejamento, você respondeu as perguntas, agora você está definindo, então, seu público-alvo. Porque o seu público-alvo, quando você vai atingir seu público-alvo, você tem que ter a noção que você está escrevendo para uma pessoa que você não conhece. Então, eu vejo o quanto é difícil. Se você sentar na sua mesa e for escrever uma carta, para mim, tá? Você fala, vou escrever uma carta para o Richard Portela, e vou colocar o que nessa carta? Sendo que você não me conhece. Você não sabe meus gostos, você não sabe meu hobby, você não sabe o que eu faço. Então, se você não conhecer seu público-alvo, fica difícil você escrever algo para ele, né? Ou pior, você vai mandar outras pessoas escreverem, né? Então, você que tem uma vivência com a empresa, olha que coisa maluca. Você tem uma vivência com a empresa, conhece a sua empresa, está lá todos os dias, mas quem vai escrever não é você, é outra pessoa. E de repente, você e essa pessoa pouco se falaram, né? Aí você pede para outra pessoa fazer o seu site. Essa pessoa também está correndo, ela pega e copia um conteúdo de um outro site. Sabe o que isso vai acontecer? Imagina assim, o Google vai passar lá o robô dele, vai ler o conteúdo do seu site, vai ver que o seu conteúdo é duplicado, né? E vai então pontuar aquele site que é o original como um site melhor que o seu. Então, se você copiou o seu site do concorrente, o site do seu concorrente vai ficar na sua frente, porque você copiou o conteúdo dele, tá? Ah, mas eu copiei o conteúdo do site de uma pessoa do outro, que é de um outro estado, mas faz a mesma coisa que eu. Tudo bem, você pode até ter feito isso. Quando tiver a comparação dos dois, o Google vai, então, falar que você é uma cópia. Ou pior, se ele achar que seu site foi muito copiado, que o seu site não agrega valor para o Google, ele simplesmente vai taxar seu site realmente não vai aparecer, né? Na busca orgânica, na busca paga, ele vai aparecer de qualquer maneira, mas na busca orgânica ele não aparece, tá bom? Então, voltando a falar do público-alvo, você respondeu as perguntas e agora fica fácil, então, você entender, então, o que é seu público-alvo. O dono de um colégio lá, quando você pergunta para ele quem que é seu público-alvo, então vamos pensar que ele tem um colégio que ele atenda primário, atenda o pré, ele atenda lá o primário e ele atenda, sei lá, ele tem curso técnicos, né? Então pode atender até pessoas de 40 anos. Aí quando você conversa com ele, ele fala, meu público-alvo é todo mundo. Bom, será que é todo mundo? Então, todo mundo, se tiver que fazer uma campanha para todo mundo, alguém chegar para você, vamos pensar que você seja uma agência, você trabalha então com Google AdWords aí, e falar, quero fazer uma campanha para todo mundo. Imagina o valor que você vai gastar para fazer uma campanha para todo mundo, né? Então, se torna inviável. E a pessoa também não sabe quem é esse público-alvo. O público-alvo, ele tem que pensar na pessoa que toma a decisão. Então, essa pessoa que toma a decisão para esse colégio, vamos tentar desenhar alguma coisa aqui. Falando de um colégio, seria a mãe, né? Que ela que vai buscar, geralmente, matricular o filho. Ela tem acima de 18 anos, porque senão, né, podemos falar aí que normalmente ela tem uma idade acima de 18 anos. Ela tem lá até os seus
45 anos, então você já colocou uma faixa etária. Você deve estar numa cidade, então você vai colocar a área da cidade. E assim você vai começar então a desenhar aí o seu público-alvo. E o interessante é que você consiga detalhe desse público-alvo, né? Você saiba que classe social que você quer atingir, e aí você veja hobby, você veja gosto. Por quê? Porque você vai cercar ela de duas maneiras. Uma, na parte que a gente chama de exata, quando ela digitar lá, colégio de primeira a quarta série, ou colégio técnico. Então você está pegando na parte exata. E você vai ter que pegar por tendência também. Então, são mulheres que gostam de ginástica. Então, ela quer procurar um colégio, que ela possa colocar o filho dela de manhã no colégio, e ela pode ir para a ginástica de manhã, para a academia, fazer a compra dela, e depois que ela sai desse processo dela, ela passa, encontra o filho e leva para casa. Então, se você consegue desenhar isso, fica muito mais fácil de você conseguir atingir o seu público-alvo dentro desse processo. Falando um pouco de nicho, tá? Então, você já conseguiu desenhar esse público-alvo, você entendeu como que ele funciona. Então, continuando a falar dessa mulher, você entendeu qual que é a rotina dela, né? Então, muitas você por entrevista, por conversar com as mães na reunião de pais lá, você acabou descobrindo isso. Então você vai começar a escrever assuntos que você domina dentro lá do colégio. Eu estou catando o colégio como exemplo, tá, pessoal? Então, só para ficar claro aqui. Então você vai pegar e vai começar a escrever conteúdos direcionados para esse público, né? Dentro de um assunto que você domina. Né? Ou você vai até usar o conteúdo do próprio colégio, mas para uma linguagem dessas pessoas. Tem conteúdo que tem que ser mais formal. Então, se existe lá, dentro do seu colégio lá, vamos pensar que algumas mães incentivam seus filhos à leitura e montam lá o clube do livro, dentro do colégio, tá? Então, as crianças trocam livro entre si e tal. Eu vi essa atitude no colégio, achei muito legal. Né? Os próprios alunos têm livros, eles trocam, a escola também ajuda, cede alguns e tal. E esse clube do livro, você começa a escrever lá resenhas de livro, visão do aluno sobre o livro. Então você faz uma entrevista, você começa a gerar conteúdo dentro daquele universo, né? Você pega um aluno e pega uma redação lá do aluno sobre aquele livro e você então publica isso. Então você imagina, a mãe dele com certeza vai ler, fora que ela vai espalhar isso para outras pessoas. E se você transforma isso numa rotina, várias pessoas vão estar compartilhando aquele conteúdo e isso vai acabar divulgando a sua escola, vai passar simplesmente do muro da escola e vai atingir outras pessoas. Mas para fazer isso, você tem que escrever algo ou participar de algo que seja produzido que você goste, tá? Então você tem que gostar desse nicho. E se você simplesmente é um administrador dessa escola e não gosta, você tem que ter lá uma pessoa que realmente ame isso. Tem que pegar um professor, alguém que faça isso e que ame isso. Mas a sua obrigação também é avaliar, tá? Como eu trabalho com muita agência, eu presto serviço para agências, isso também serve para as agências. Então, se você é uma agência, você tem um colégio, você faz uma proposta de uma ação, tá? Mesmo que você seja uma agência que trabalhe, eu trabalho só o online, faça algumas ações que envolva aí o off, né? Tipo essa, o Clube do Livro, e você vai fazer o seguinte, você vai ter que participar desse processo
nessa escolha do nicho aí. Você vai ter que participar dessa construção dessa escrita, dessa construção desse conteúdo, né? E você vai tentar, então, fazer o seguinte, você vai tentar segmentar pelo assunto. Se não der, você segmenta pelo público, tá? Vou dar um exemplo fora de escola aqui. Então, se você quer segmentar para um assunto, você segmenta, então, ele por futebol. Então, você segmentou ele para um assunto. Então, quem gosta de futebol vai estar acessando aquele site. E se você não consegue, você está com pouca visita, não consegue dar andamento, não está legal o seu site, lá está fazendo para futebol, mas você quer segmentar então para o público, você põe lá corintiano. Então você segmentou o mesmo assunto, mas agora você foi para um público específico. Você vai escrever para os corintianos. Então, linguagem, visual, tudo vai ser direcionado para esse público. Bom, então você decidiu o seu público-alvo, você decidiu o nicho, decidiu o tom de conversa que você vai ter, né? Porque o seu conteúdo vai atrair público, né? Então, seu público-alvo vai depender disso aqui, pessoal, de conteúdo, tá? E aí vem a questão de ser profissional, né? Quando falo em ser profissional, o que quer dizer com isso? Bom, primeira coisa é você começar corretamente, não fazer de qualquer jeito, não aceitar que seja de qualquer maneira. Você poder fazer um projeto profissional, né? Então você vai ter um site otimizado, eu tenho um site que pelo menos os leitores consigam identificar o que você está escrevendo, tá? Então você vai conseguir com esse site estar atraindo visitantes, e seus visitantes então vão estar conseguindo ver o seu site e achar seu site pelo Google. Por que eu falo isso? Porque tem pessoas aí que fazem sites maravilhosos aí, mas está em Flash, né? A partir do momento que ele fez o site em Flash, ele transformou o site num filme, e esse filme não vai, o Google não vai conseguir ler esse filme. Ele vai ter que taguear todo o site para poder colocar códigos e explicar para o Google o que é cada página. Então se torna muito difícil a indexação desse site, indexar seu site aparecer no Google ou no Yahoo, né? Você ter que indexar o site em uma linguagem dessa maneira fica complicado. Então tem profissionais muito qualificados que podem estar otimizando o seu site, né? Eu trabalho também nessa parte de otimização, mas aqui eu estou falando geral para você entender aí. Na próxima aula eu vou falar bastante sobre conteúdo, aí eu vou falar um pouquinho sobre otimização. Então, você criou lá seu site profissional e agora então você vai criar então uma identidade visual que seja adequada ao seu negócio, né? Você está falando se a gente pegar voltando para o colégio aqui, o colégio infantil, ele tem que passar lá a visão de criança, a visão de alegria, né? Ele tem que passar uma visão descontraída, né? Ele tem que ter essa identidade visual. Se for um site de consultoria, ele tem que passar uma visão mais séria da coisa, né? Porque são modelos de negócio diferentes. Então você tem que ficar atento como o seu negócio se identifica aí com o seu cliente, tá? Eu coloquei aqui, use letras maiúsculas no começo da frase. Isso aqui é simplesmente uma dica, né? Mas eu vejo que às vezes as pessoas escrevem aqueles textos corridos, né?
Um texto é longo e ele não tem espaçamento. Isso no computador dificulta a leitura. O ideal é que você consiga separar seus por parágrafos e começar lá sempre com letra maiúscula, para você deixar uma identidade boa para a pessoa conseguir visualizar, né? A pessoa que entrar no seu site, ela tem que passar por um processo. Seu site a gente chama de navegabilidade. A pessoa vai navegar pelo seu site, mas ela tem uma função que você quer que ela execute no seu site. Então, seu site ele tem que atrair o visitante tem que chegar lá, entender o conteúdo e cometer uma ação. Essa ação seja preencher um formulário, seja, se for um site de e-commerce, fazer uma compra. Ele tem que gerar, então, essa interação e essa ação, né? E depois ele tem que ter uma página de fechamento, onde você agradece, onde você dá uma continuidade para a pessoa. Dando um exemplo de site comercial, eu gosto muito de dar um exemplo que é o seguinte: eu fui vendedor de calçado, né? Eu trabalhava numa loja, antigamente as magazines aí tinha 100 vendedores, era uma coisa meio maluca. Tem uma loja grande de calçado, tinha lá um monte de vendedor. E a briga para se vender era muito grande também. Então o que acontecia? Você tinha que ser treinado e executar exatamente algumas ações para que o seu cliente comprasse e saísse satisfeito. Primeira ação era você ser simpático. Você está sempre sorrindo para o seu cliente, tá? Parecia lá um bobo da corte dando risada, mas você tinha que estar lá feliz, seja qual fosse o seu problema no dia anterior, ou se você acordou de mau humor, chegava na loja, você tinha que estar bem. Segunda coisa, não abordar o cliente logo que ele chega na loja. Você tinha que deixar ele entrar na loja, ir até o meio da vitrine, chegar no meio da vitrine, você se apresentar, apertar a mão do cliente, deixar ele à vontade, e aí você recuava, e ele continuava na vitrine até ele chamar você. Então, como que seria isso? Eu chegava lá, falava, ó, sou Richard Portela, estou à disposição aqui para o senhor fique à vontade, se o senhor precisar, é só me chamar. Voltava, esperava ele decidir, e aí sim, aí eu começava então a vender, né? Logicamente eu queria vender um tênis caro para ele, começava a oferecer algumas coisas, e aí você ia vendo no que o cliente estava interessado, quanto que ele queria gastar, e aí você ia pegando as informações que um cliente numa loja de calçada, ele não chega para você e fala assim, ó, eu tenho R$500, eu quero gastar, quero sair daqui com 2 tênis. Então você sabe que você tem que comprar 250. São informações que ele vai te passando, que você vai entendendo qual que é o limite que o cliente pode gastar, como é que funciona. Você vai conseguindo aos pouquinhos essas informações para poder então oferecer um produto que atenda ele e que você consiga tá resolvendo essa situação. Então, ele passava as informações aos poucos, e aos poucos você então ia conhecendo o cliente, e no final do fechamento da sua venda você entregava aí o melhor possível para o cliente sair feliz, e você sabia que se você atendesse ele bem, ele ia chegar com a família dele, a divulgar o seu nome, você tinha chance então de começar a montar uma carteira de clientes, já que a sua concorrência dentro da loja era grande. O seu site é a mesma coisa, ele tem que atender bem, ele tem que se apresentar bem, porque ele é seu primeiro vendedor, é o primeiro contato com o cliente. Ele não pode... você entra em alguns sites que aparece aquele banner dominator lá na cara. Põe seu e-mail aqui para você ler o conteúdo. Se o conteúdo for muito importante, você lê. Senão você sai fora, né? Você simplesmente fecha aquele site, porque existe outros conteúdos tão bom quanto, e vai para outro site. Alguns ainda dão a opção de você fechar, e outros não. Você tem que preencher, senão você não assiste. A mesma coisa acontece dentro da nossa página. A gente trabalha com conteúdo e a gente chama de pagamento social. Então, por exemplo, se você está assistindo essa aula, provavelmente você curtiu
minha aula lá no Facebook. Se a pessoa não curtir, ela consegue ver? Não, não consegue. Então, aí você tem que ter um conteúdo que realmente atrai as pessoas, que você possa entregar algo que tenha valor, tá? Porque a pessoa está fazendo um pagamento em troca, é o pagamento social. Você está dando, ela vai te dar o e-mail para poder ver seu conteúdo, né? Essa é uma estratégia. Dentro disso, você tem que pensar, tem que agradar 2 pontos, tá? Então, o que acontece? Ela fez o pagamento social e ela quer continuar recebendo seu conteúdo. Seu conteúdo tem que ser bom bastante para ela continuar recebendo seu conteúdo. Então, aqui dá para deixar uma outra dica. Quando você faz seu site, você escreve seu site, as pessoas se preocupam muito com, nossa, eu tenho que ter tantas mil curtidas, eu tenho que ter tantas mil visualizações. Eu falo para você que tem que ser, né, não dessa maneira. Você tem que entender o seguinte: tem que ter pessoas que estejam, primeiramente, interessadas em ouvi-lo, né? E a partir daí você tenha uma possibilidade de fazer negócio. Então não adianta você ter lá 15 mil visitas a dia e você não gerar nenhuma venda, né? Então é melhor você ter 100 visitas dia e gerar uma venda, tá? É isso que você tem que alcançar. Se você faz um site, e eu fico vendo algumas estratégias que o povo usa lá, principalmente no Facebook, coloca lá uma foto de uma mulher seminua lá no canto e dizendo clique aqui e ganhe dinheiro. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. São estratégias que eu não uso e aconselho meus clientes a não usar. Vai gerar tráfego? Vai. A curiosidade vai gerar. Principalmente de um público jovem que está lá e vai acabar pela foto da mulher clicando e de repente esse público não tem nada a ver com o negócio da empresa que está divulgando aquilo, tá? Mas são, assim, estratégia, cada um faz a sua e aí lá no final se mede o resultado. Esse resultado às vezes, muitas vezes nem é divulgado para a gente saber, ó, deu certo lá eu colocar a foto da mulher, deu errado eu colocar a foto da mulher. Mas voltando aqui ao nosso passo a passo. Então você decidiu pelo seu site, você já passou pelo público-alvo, você já chegou aqui então na parte de ser profissional, na hora de você poder ter um produto também profissional. Desde o momento que você é profissional, você se dedica se dedica disso de forma profissional. Você fala, ó, vou fazer algo que realmente vai me dar orgulho, em algo que as pessoas vão olhar e vão falar, nossa, o site dele atende aí os requisitos, né? Então, você vai ter o site e eu aconselho também você ter um blog, né? Você tem um blog. Às vezes as pessoas usam blog, vou usar os blogs, tem clientes aqui que trabalham com perfumaria, vou usar o blog das blogueiras, tá? Então ele põe lá e a blogueira tem X mil visitas, entra no site dele, entra no blog dela, vê o produto dele e aí passa para o site dele. Isso gera um tráfego para ele, conhece lá 10 blogueiras boas, é legal. Só que, a partir do momento que um produto semelhante ao dele entrar no mercado e essa empresa pagar mais do que ele, esses 10 blogs que estão gerando tráfego para ele, porque ele não domina isso não é dele, ele simplesmente paga. Essas 10 blogueiras aí vão mudar para outro produto. Isso vai acontecer que o site dele vai cair o número de visitantes, então ele vai parar de ter aquele tráfego e vai cair as vendas e tudo mais. Então, quando você tem o produto, se você lançou um site de cosméticos, se você está lançando um site no mercado, seja de lingerie, seja do que for, você tem que ter aí um blog para você
poder gerar conteúdo, e esse conteúdo vai gerar para você um tráfego que a gente chama de tráfego gratuito, tá? As pessoas vão entrar lá, vai gerar conteúdo, e vai ler esse conteúdo e vai acabar indo para o seu site e de repente você está vendendo o seu produto, né? Então, quanto mais você for o dono da situação, melhor. Então, você vai fazer a campanha no Google AdWords, vai depender somente de Google AdWords. Eu, que trabalho com isso, aconselho você a não fazer isso. Você tem que ter aí um mix aí. Você tem que ter um pouco de tráfego do Google AdWords e você vai ter que ter tráfego também gerado naturalmente, tá? E você ainda vai, na minha visão, ter que fazer uma outra coisa. Você vai ter que fazer pontos de ligação com o seu cliente, seja ele e-mail marketing, seja ele por rede social. Você vai ter que fazer esses elos de ligação com o seu cliente para que você possa, caso não dê algum problema no Google, onde você não possa mais estar fazendo anúncios pagos, e você tem então outras fontes de entrada, né? Você tem outras gerações de tráfego aí que não vai fazer com que sua empresa, seu serviço venha a quebrar ou, sei lá, diminuir muito a sua receita, tá? E aqui eu posso dar uma experiência própria. Eu tinha um produto que eu vendia muito no Mercado Livre, tá? Então o Mercado Livre mudou a política dele, sem mais sem menos, simplesmente foi anunciado que mudou a política dele. E a partir daquele momento, não podemos mais vender esse produto como vendíamos. Continuou vendendo, mas o número de venda caiu. E a receita diminuiu muito, né? Então, por que aconteceu isso? Porque eu deixei que a minha fonte de renda estava na mão de terceiros, não estava na minha mão, né? Era gerada por terceiros, tá? Então, a maior receita é gerada por terceiros. Comece a ficar atento, comece a prestar atenção que você tem que mudar a situação. Você tem que ter o controle da situação, tá? Você tem que conseguir gerar tráfego naturalmente, tá? Então, gera tráfego no Google, gera tráfego no Bing, gera tráfego no Yahoo. Você tem que fazer essa geração de tráfego para poder, então, estar cada vez mais conseguindo se posicionar no mercado e não depender de uma única fonte de tráfego. Então, fica essa dica aí. Primeiro momento, você começou com o seu negócio, tá pensando quanto que você vai ganhar. Pessoal, começou com o seu negócio, é legal e tudo mais, não se preocupe no primeiro momento de quanto você vai ganhar, tá? Ninguém abre uma empresa hoje, abre uma loja, lá ele gastou 100 mil reais para montar uma loja e acha que no dia seguinte ele vai fazer lá 100.001, ou no primeiro mês. Isso é um processo, né? O seu site também, tá? Então, ele demora um tempo que a gente chama de maduração. Ele vai, que nem uma fruta, vai se tornando lá maduro para poder realmente você colher os frutos. Se você deixar montar o site e querer que amanhã ele resolva seus problemas, não vai dar certo. Você precisa ter todo esse planejamento. Você vai fazer esse planejamento, pôr seu site no ar e esperar esse processo. E esse processo demora cerca aí, né, vai depender do seu nicho de mercado, mas ele demora um período. Eu posso garantir para você que dá certo, a internet é coisa boa, mas você tem que não pensar no primeiro momento em lucro, tá? Você vai ter que fazer toda uma análise de navegabilidade dos seus concorrentes, né?
essa questão que eu coloquei do vendedor, de ser simpático. E a partir daí, que você conseguir fazer esse primeiro projeto, vai entrar no segundo item, né? Vai entrar no segundo item, que é um item que eu considero difícil também para muitas pessoas, né? Eu passei por essa dificuldade, hoje está um pouco mais tranquilo, que é você estabelecer uma rotina, tá? Então, estabelecendo essa rotina, que você vai conseguir colocar aí uma qualidade para o seu site. Então, imaginando assim, o Google é um servidor e ele, cada vez que passa no seu site, ele grava um cache, tá? Então, se o Google passar hoje no seu site, ele grava um cache e esse cache ele ocupa um espaço no servidor. Então, se ele passar todo dia, se ele passar 3 vezes ao dia no seu site, ele vai gravar informação, isso vai gerar informação, vai gastar processo do servidor dele. Se ele percebe que você escreve no seu site uma vez a cada ano, o que o Google vai fazer? Ele vai passar no seu site num período cada vez maior, porque você assim não vai gerar cache no servidor dele. E isso, as pessoas acabam até me perguntando muito. Quantas vezes eu devo escrever no meu site? Quantas for possível. Mostre para o Google que você consegue estar alimentando o seu site aí pelo menos uma vez por semana. Para que o robô do Google passe no seu site uma vez por semana. Para que o seu site comece a ter relevância, seja importante. E está existindo uma discussão muito boa sobre a questão de SEO, sobre técnicas de SEO, sobre isso. E muitas vezes as técnicas estão sendo derrubadas pelos produtores de conteúdo, porque eles ficam gerando conteúdo em quantidade, e essa quantidade de conteúdo acaba deixando os sites deles mais relevantes do que sites de pessoas que são extremamente técnicas na questão de SEO, tá? Então você é técnico, deixa lá seu site bem posicionado, daqui a 2, 3 meses seu site cai de novo, você é obrigado a fazer qualquer coisa. Por quê? Porque os produtores de conteúdo estão realmente dominando o mercado aí, com a geração de conteúdo, conteúdo em abundância. Então, divida seu tempo em criar conteúdo e analisar os dados e divulgar o blog, tá? Então você vai dividir seu tempo aí nessas 3 ações aí. Você cria conteúdo, você faz uma análise dos dados aí, analisa os concorrentes, vê como é que está o mercado, vê se as informações que você está colocando no seu conteúdo é importante, então, e divulga isso dentro do seu blog. Para fechar essa parte então do planejamento, você vai tentar então gerar uma identificação com o seu público-alvo, né? Não busque agradar a todos, tenha opinião. Por que eu coloquei dessa maneira? Porque muitas vezes você vai começar a escrever um conteúdo e você está preocupado com o que as pessoas vão pensar e você acaba falando coisas que às vezes você nem acredita, às vezes não são verdade, né? E você tem que fazer um conteúdo que não tenha a intenção de agradar a todos, mas você se posicione a sua opinião. Então, as pessoas que são consultores, tá? Então, eu trabalho com SEO, trabalho com AdWords, trabalho com marketing digital. E você perguntou, Richard, mas o que você acha, então, desse ponto que acabaram de levantar, sobre o SEO técnico e o SEO de conteúdo, né? O que você tem a me dizer disso? O que dá mais certo? Eu vou falar para você, ó, minha visão é o SEO de conteúdo. Então é nesse ponto que eu vou no SEO de conteúdo. E vai ter pessoas que vai falar que o SEO é extremamente técnico,
que jamais uma blogueira vai conseguir se posicionar, tal. E aí vira uma discussão boa. Mas eu me posiciono na minha opinião, tá? Então, dentro do seu mercado, não sei que tipo que seja, se é parecido ou diferente do meu, você tem que se posicionar. Você dá a sua opinião. Minha opinião é essa. Se um cliente chegar para você, você tem a sua opinião. Você tem seu processo de trabalho, você tem seu método, e é isso que você vai apresentar para a pessoa. Voltando a falar de escola, você tem a sua escola, você tem seu método de ensino, você tem lá como você quer que os alunos se comportem, o que você apresenta disso, qual que é o resultado que você espera. Então você tem a sua opinião. Agora você não pode ficar aí agradando a todos, colocando vários conteúdos que vão contradizer ao que você mesmo está falando, tá? Por último aqui, eu coloquei a questão de problemas. Por quê? Porque o dono de uma empresa vai falar assim, mas eu não tenho tempo para fazer nada disso. Você está falando esse monte de coisa, eu quero que meu site tenha lucro, eu quero que meu site ganhe dinheiro, e você me enganou porque você colocou no seu post que você ia ensinar meu site a ter lucro. Tá, pessoal? Mas, se seu site seguir passo a passo que eu estou falando, ele vai gerar visita, ele vai gerar cliente, até cliente de forma gratuita, e seu site vai ter lucro mesmo. Tá? Vai ser um site profissional, vai ter resultado. O site da FUWEB vende. Né? Então, se meu site vende, se essa metodologia que eu uso vende, para você também vai vender. Então, eu vou falar de alguns problemas aqui que possam atrapalhar você nesse projeto. Então, a pessoa vai reclamar, primeira coisa, do tempo. Eu não tenho tempo para fazer. Tá? Segunda coisa, ela vai reclamar de equipe. Eu não tenho equipe para executar o que você está falando. Terceira coisa, ela vai falar do custo. Né? Então, eu estou pegando aí os reclamões para tentar te ajudar aí a você parar de reclamar. Falar do tempo. Então, dedicação e planejamento. Né? Separe, dentro de um mês, você vai separar 10 horas. Tá? Então, comece a se dedicar ao seu negócio. Tenha noção que o site é importante, é seu primeiro vendedor, é ele que está na rua para você. Tá? O seu site ele vai ser a sua porta de entrada. Então, você vai pegar e vai se dedicar a isso. Pelo menos 10 horas por mês. É pouco, pessoal. É muito pouco para você se dedicar a isso. Depois você vai falar então de planejamento. Você vai pegar e vai desenhar tudo que nós comentamos aqui num papel aí. Como dizia meu pai, tá na dúvida? Pega lá o papel de pão e rascunha, tá? Então você vai fazer isso no seu computador, na sua tabela de Excel, no seu bloco de notas, seja onde for, você vai desenhar o seu site. Depois, você tem que ter foco. Você quer que seu site dê lucro? Quer ganhar com o seu site? Quer que o seu site venda? Quer que o seu site gere formulário? Gere matrícula? Seja qual for o seu produto, tenha foco. Acredite no seu site, sabe? Mas trabalhe para que isso aconteça. Você vai ficar focado. Não espere que as outras pessoas trabalhem por você, né? Contar aqui para vocês que não me conhecem direito. Eu sou portador de uma doença degenerativa chamada espondilite anquilosante, tá? E peguei 6 meses de cama, 6 meses sem andar. Eu podia ter ficado lá chorando, eu podia ter ficado jogando videogame, eu podia ter realmente ficar só me lamentando. Mas o que eu fui fazer? Eu fui estudar o máximo que eu pude, conversei com o máximo de amigos, li, eu aproveitei o máximo do período que eu estava na cama, que eu não podia trabalhar fisicamente, atender clientes dando consultoria, que eu também dou consultoria físico, né? Vou nas empresas das pessoas, visito, converso e tal. Eu não podia fazer isso durante 6 meses, então o que eu fiz? Eu me dediquei a estudar e me especializar em resolver problema pela internet. Então, você tem que ter foco, seja qual for o seu obstáculo, se for grande como o meu, se for menor, você tem que ter
foco. Você foca no que você quer, você se enche de esperança, de coisa boa, e você então transforma isso em produtividade, tá? A diferença do sucesso e o fracasso é simplesmente a aceitação. Se aceitar que você perdeu, você deixar levar, você falar, agora eu tô ferrado, eu tô numa cama, não tenho mais como atender cliente, e começar a se chorar no seu cantinho, não vai te ajudar em nada, né? Então, seja qual for a situação, você vai ter que transpor essa situação, tá? Então, tem que ter força, tem que ter muita garra, não é fácil, e eu posso falar de experiência própria, não é fácil, mas você tem que levantar e só você pode fazer isso por você mesmo. Então, fica aqui aí uma dica. Conhecimento para fazer. Tá? Faça o simples, mas faça bem feito e busque informação. Então, com isso, você vai conseguir aí dar uma melhorada no seu tempo. 10 horas por mês é pouco, tá? Mas já é alguma coisa. Então, você está começando, você é empresário, você tem muitos problemas, separe 10 horas por mês. Se você for passar para outra pessoa fazer esse processo, então, do mesmo jeito, separe as 10 horas por mês e acompanhe o trabalho dessa pessoa. Veja o que essa pessoa faz. Né? E você vai vir aí com as suas lamentações aí. Então, você não tem uma equipe de profissional. Como eu disse, eu atendo agências, e agências falam que hoje o custo de um profissional está muito alto, está difícil para ele manter uma equipe. Então, o que acontece? Você vai fazer parceria, você vai buscar soluções que sejam desde software para automatizar um serviço, tá? O que eu falo com isso? Eu tenho que monitorar a rede social, eu tenho que gerar conteúdo na rede social, tá? Isso tudo é tudo para ser agendado. Então você pega um dia do mês, escreve lá os conteúdos e você agenda esses conteúdos, então vai aparecer que você está colocando conteúdo todos os dias, tá? E-mail marketing, mesma coisa. E você vai conseguir fazer o relacionamento. Lógico que quando surgir pergunta das pessoas, quando houver uma interação, alguém tem que responder, né? Não dá para colocar um robozinho para responder também as perguntas, tá? Atender telefone, tudo isso faz parte do cotidiano da empresa, né? Algumas coisas dá para você automatizar, outras você vai ter que resolver, mas isso já faz parte do cotidiano da empresa. Então, fique atento também a quantas pessoas você pode atender, que é um outro erro que se comete aí. Eu quero vender muito, mas essa pessoa só tem 50 janelas, vai? Quer vender, então de repente você em 2 dias vendeu aí as 50 janelas dessa empresa, que trabalha com esquadrilha, e gerou demanda, e as pessoas foram até a loja e não tem o produto, aí vai gerar frustração, você vai ter que administrar então outro problema que não existia, né? Você vendeu mais do que você tinha para entregar. E o custo alto aí na mão de obra, também eu ouço uma reclamação. Bom, falando de Google AdWords aqui, as pessoas falam para mim assim, mas eu acho que as agências, o custo é muito alto sobre a questão cobrado para fazer uma campanha para mim. A campanha em si, ela tem que dar lucro, tá? Então, se você vende um produto que custa R$12 e o seu custo de cliente, tá? Você consegue, junto com a sua agência, o consultor de AdWords aí, que está fazendo a campanha para você, conseguem fazer um número de que você paga 40 centavos e ganha R$12, tá? Então, determinado, sei lá qual é o valor do produto, mas que você ganha R$12 por produto. Pessoal, é muito, né?
você paga 40 e ganha 12, se 12 reais é lucro, cada 40 reais que você põe lá, você ganha 12. Se você colocar lá milhões lá, você vai acabar ficando rico desses 11 reais aí e 60 centavos que você... Esse 11 reais e 60 centavos que você ganha. Né? Se você multiplicar isso, você vai ter uma fábula de dinheiro. Tá? Então, que a gente brinca aí que é o balde mágico. É que o cliente tem que ver assim também. Então, você tem o poder de vender quanto? Tem o poder de vender X. Então, só posso vender 10 esquadrilhas de janela aqui que eu tenho. E é isso que eu quero vender no Google. Então, quanto que você deseja pagar para vender isso? Bom, para mim ter um lucro, eu desejo gastar no máximo com isso 200 reais. Bom, então, dentro desse projeto, é isso que você vai fazer. Chegamos então ao final da nossa aula. Espero que você tenha gostado. Nessa aula, ela foi bastante teórica, né? Mas deu para você ter uma noção de como você vai rascunhar então o seu projeto. Porque a próxima aula, nós vamos falar, eu vou falar com vocês sobre como você faz os seus posts, como que você vai colocar as notícias, tá? Porque existe aí, a gente chama de 4 maneiras de você estar colocando notícia. Existe uma notícia que você coloca para você identificar as pessoas que visitam o seu blog, o seu site, então é um tipo de notícia. Depois existe uma segunda notícia, que a gente coloca uma notícia que é para gerar tráfego, que é uma notícia que a gente chama de notícia de SEO. Então deixa eu mostrar essa tela para que você possa entender melhor então. Então, eu já falei dos 2 primeiros posts, né? Sobre o post de identificação e o post de SEO. Então você tem ainda o post de oportunidades, né? E o post de engajamento. Então, esse é o processo que eu vou estar te apresentando aí para você na semana que vem. Então, esse processo aí vai ser passado passo a passo, né? Como que você gera o post de identificação para gerar essa afinidade com o cliente. Como que você gera um post para SEO, né? O que deve ter um post de SEO. Como que você gera um post de oportunidade. Como que você gera um post de engajamento. Tá? Então, todos esses passos eu vou estar passando aí na semana que vem, no nosso Hangout, que será aí terça-feira, às 15 horas, tá? Então, marca aí na sua agenda, terça-feira às 15 horas, você pode estar fazendo Hangout comigo. Bom, já que você sabe o conteúdo que vai ter, já pode deixar a sua pergunta aí no campo de baixo. Tem os comentários, já vai postando a sua dúvida, já vai deixando aí, e eu vou podendo estar respondendo e preparando aí, de repente, conteúdo melhor para na terça-feira estar te atendendo. E quem não pode assistir na terça-feira, assiste a aula gravada. Geralmente eu mexo um pouco no Hangout para deixar melhor para as pessoas aí entender. Então você que assistiu o Hangout também pode estar assistindo qualquer hora que você quiser para estar relembrando e colocando essas técnicas apresentadas no seu projeto. Ok, pessoal? Então, só para fechar isso aí, são esses os 4 pontos que eu vou estar abordando no próximo Hangout. Então você tem 2 notícias que são notícias que geram tráfego e 2 notícias que são notícias que faz relacionamento, tá? Então vamos falar isso dentro do como que você faz para colocar dentro do seu site, como que você coloca isso dentro do seu blog, como você trabalha isso com as redes sociais. Ok? Então, terça-feira eu vou estar então fazendo esse novo Hangout. Espero aí que vocês possam estar acompanhando aí. Eu vou ver se eu consigo toda terça-feira fazer um Hangout às 15 horas. Então, toda terça-feira, 15 horas, se você puder e ter um tempinho, a gente vai estar fazendo um Hangout para estar discutindo, você pode colocar suas perguntas. Embaixo desse vídeo aqui tem lá onde você deixa seus comentários. Deixe seus comentários e eu vou estar respondendo. O comentário aí, ele passa logicamente por um critério de avaliação. Você vai colocar seu comentário e aí a Flávia ou eu vamos estar respondendo aí. Pessoal, muito obrigado por ter ficado comigo até agora. Desejo a todos sucesso aí, que dê tudo certo para você. Ok? Até o próximo.